Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Florescer de Vênus. Meu nome é Maia. Nessa aula nós vamos abordar de forma simples, rápida, o que é meditação e como meditar. Bom, meditação, a palavra meditação vem do latim meditare. Meditare significa voltar-se para dentro. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que meditação é voltar para dentro, é olhar para dentro, é parar com esse olhar para fora e olhar para dentro, olhar para a própria mente, para os próprios pensamentos. Meditar é se tornar um observador consciente dos próprios pensamentos, tá? Então meditar não é esvaziar a mente, porque segundo pesquisas, sugerem que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, uma média de 70 mil pensamentos por dia. Então, de fato, parar a mente é impossível. É óbvio que com a prática da meditação, esse diálogo interno, ele diminui. Fato, porque nós focamos em outras coisas. Então, a mente, imagine que a sua mente hoje é um cavalo selvagem, desgovernado, que corre por aí, feito doido. Essa é a sua mente hoje. Quando você começa a praticar a meditação, você doma o seu cavalo, tá? O seu cavalo passa de um cavalo selvagem para um cavalo domado, domesticado. Então, a meditação te proporciona ter controle sobre os seus próprios pensamentos. Mas isso quer dizer que eu posso controlar os pensamentos que chegam? Não. Nós vivemos inúmeras experiências durante a vida e nós vamos receber estímulos e pensamentos que vão vir de todos os lugares e formas, enfim. Então nós não temos como controlar o que chega até nossa mente, mas nós temos que controlar o que nós vamos fazer com esses pensamentos. Até porque a maior parte, da causa do nosso sofrimento é os sentimentos que esses pensamentos geram, tá? Então, segundo a psicologia cognitivo-comportamental, uma situação, um evento, gera um pensamento. Esse pensamento, ele desencadeia um sentimento, tá? E este sentimento desencadeia uma reação. Então, vamos lá. Quando eu tenho controle da minha mente, vai surgir um pensamento. Então, eu vivencio uma situação. Exemplo, eu estou no supermercado e uma pessoa passa na minha frente, na fila do caixa. Ok. Esta situação, este evento, vai gerar um pensamento do tipo, nossa, que pessoa folgada, você na minha frente. Ok. Este pensamento vai gerar o quê? Um sentimento, que pode ser, por exemplo, um sentimento de raiva ou de ter sido passado para trás. Um sentimento ruim, né? De raiva, ansiedade, ter sido passado para trás. Este sentimento vai gerar o pensamento. Então, a situação, recapitulando, a situação ou o evento vai gerar um pensamento. Este pensamento vai gerar um sentimento que, por sua vez, vai desencadear numa reação. Que pode ser o que, por exemplo? Esse sentimento de raiva gerado no exemplo citado pode desencadear uma reação de partir para a briga. Então percebe como que tudo começa pelo pensamento. Então a situação da pessoa passar na tua frente no caixa do supermercado gerou um pensamento, putz, que pessoa folgada. Esse pensamento gerou um sentimento de raiva. Esse sentimento de raiva desencadeou uma reação de você ir lá e tirar satisfação e brigar com a pessoa. Entende? Então perceba como que tudo começa pelo pensamento. Tudo começa por um pensamento. O pensamento desencadeia um sentimento, certo? O pensamento desencadeia o sentimento.
E este sentimento é que vai gerar a nossa reação. Então, um outro exemplo, por exemplo, uma situação, alguém me critica. Eu tenho um pensamento de, poxa vida, eu não sou boa o suficiente, essa pessoa está me criticando, quer dizer que eu não sou boa o suficiente, que eu erro, que eu falho, enfim, não sou boa o suficiente. Esse pensamento de eu não sou boa o suficiente vai gerar um sentimento, que pode ser, por exemplo, de tristeza, incapacidade. Este sentimento de tristeza e incapacidade vai gerar uma reação, que pode ser um estágio depressivo ou ansioso. Percebe? Então, olha a importância de a gente domar a fera, domar esse cavalo selvagem, domar essa mente que hoje está controlando a sua vida está sendo controlada pelos seus pensamentos. A meditação vai te permitir que você assuma as rédeas da sua vida, que você se posicione, que você faça escolhas conscientes. Então, a meditação nada mais é do que esse olhar para dentro. A meditação é se tornar um observador consciente de sua própria mente, de seus próprios pensamentos. A meditação, ela vai te proporcionar ter controle sobre a sua vida. Então, hoje, se você hoje é controlado pelos seus pensamentos, quando você começar a meditar, os seus pensamentos não vão mais te dominar, ou dominar a sua vida, ou te fazer agir impulsivamente, porque você tem o controle. Então, vai vir um sentimento, tá? Mas você vai ter controle. Por exemplo, alguém te critica, você pensa, nossa, não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente. Vem o sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo você está consciente. Lembre-se, você quando medita é um observador consciente da sua mente e dos seus pensamentos. A partir do momento que você se torna consciente de que alguém te criticou e que você ficou triste por isso, você tem a escolha de falar, opa, pera, eu não quero este pensamento, eu não quero esse sentimento. Eu sou boa o suficiente, sim, eu sou capaz, sim. A pessoa tem a opinião dela, mas isso não é a verdade absoluta. Eu cancelo e rejeito esses pensamentos e esses sentimentos. Então, olha como a meditação, ela evita você a entrar num estágio de depressão, por exemplo. A partir do momento que você se torna consciente de que foi uma situação X que desencadeou um pensamento Y, que desencadeou uma emoção tal, que vai te levar a ter uma reação tal, por exemplo, de se jogar na cama e se sentir o ser mais desprezível do universo. Quando você tem consciência de tudo isso, dessa complexidade toda, você é dono da sua própria vida, você escreve seu destino e seus pensamentos não dirigem mais a tua vida. Você é o governante da tua vida. Então, meditar é olhar para dentro, ser um observador consciente dos seus próprios pensamentos, sentimentos e ações. A partir do momento que você se torna um observador consciente dos seus pensamentos, toda a sua vida é mudada. E é lógico, os benefícios da meditação são extensos, inúmeros e comprovados cientificamente, né? O fato de a gente parar e focar, por exemplo, na respiração, que é uma das práticas meditativas mais comuns, né? Onde a gente usa a respiração como âncora, ou seja, como elemento para nos trazer para o aqui e agora. Quando a gente faz isso, automaticamente, nós diminuímos a nossa frequência cardíaca. Nós saímos daquele estado de alerta, porque o nosso organismo entende, tá tudo bem. Se você começar a respirar muito rápido, o organismo vai entender que está em perigo e você vai ficar
alucinado e vai ficar ansioso, etc. Quando você para e começa a focar na sua respiração e trabalhar a respiração lenta, a respiração suave, tudo isso faz com que o seu cérebro entenda que tá tudo bem, que ele não precisa ficar em pânico, que tá tudo bem, você tá em paz, você está seguro. Então, seus batimentos cardíacos se normalizam, entende? Você entra num estado de relaxamento profundo. Você se acalma. Tudo muda, né, dentro de você. Isso é um assunto mais extenso pra gente abordar com mais detalhes, mas basicamente o foco da meditação é fazer você ter o controle dos seus pensamentos para você assumir o próprio controle da sua própria vida, se tornar mestre de si mesmo. Então, esse cavalo selvagem desgovernado não vai mais ser um cavalo desgovernado, vai ser um cavalo domado. Então, eu posso não ter controle dos pensamentos que chegam e nem controle das situações. Eu não posso controlar. Eu não posso impedir que uma pessoa me critique. E nem posso impedir que um pensamento automático surja. Porque ao receber uma crítica, por exemplo, é basicamente que é automático que surge um pensamento. O chamado pensamento automático, tá? Na psicologia cognitivo-comportamental. Esses pensamentos automáticos são criados com base nas nossas crenças. Então, coisas que a gente viveu lá atrás, na infância, geram esses pensamentos automáticos. Então, eu não tenho controle, entenda, eu não tenho controle da situação, então eu não posso impedir ou prever que alguém vai me criticar, por exemplo, certo? Não tenho controle sobre esse pensamento automático que vai surgir, porque esse pensamento automático, ele tá lá no meu subconsciente, ele vai emergir de qualquer forma. Só que eu tenho controle do que eu vou fazer com este pensamento. Eu posso, quando esse pensamento surgir, cancelar, mandar ele embora e substituir colocando outro pensamento positivo no lugar. Isso vai mudar os meus sentimentos, as minhas reações e mudar todo o meu dia, e minha semana e minha vida. Então a meditação está livre de ser algo simplesmente para esvaziar a mente, até porque você não vai esvaziar a mente, né? É impossível. Nossos pensamentos, você nunca vai ficar com a mente vazia, livre de pensamentos. Sempre vão ter pensamentos. O fato de pensar em nada, por exemplo, ok, vou pensar em nada. Você já está pensando em algo. É impossível não pensar em nada. O fato de não pensar em nada já mostra que você está pensando em algo. Então, é impossível parar a mente. Se você parar a mente, você morre. Só que você pode, sim, com a prática meditativa, diminuir esse diálogo interno, né? Esse turbilhão de pensamentos que te levam à ansiedade, à crise de ansiedade, de pânico, enfim. Outra coisa, a meditação, ela te traz para o momento presente, através de âncoras. O que são âncoras? A âncora, imagina que o mar está agitado. A âncora, ela é jogada lá no fundo do mar e ela faz com que o barco, ou o navio, enfim que seja, se estabilize. Na meditação nós temos âncoras, ou seja, são coisas que a gente vai colocar nossa atenção e que vão nos trazer para o momento presente, nos estabilizar. Então eu tô lá, imagina, meu pensamento é como o mar, agitado, turbulento. Eu preciso de uma âncora para estabilizar. Essa âncora pode ser a respiração. Foco em algo. A âncora é focar em algo. Então, a âncora pode ser a meditação, a âncora pode ser a respiração, a âncora pode ser um mantra, a âncora pode ser um objeto que você, por exemplo, foca a sua atenção, entende? Então, na meditação, nós temos diversas âncoras, que podem ser músicas, mantras, respiração. Respiração é a âncora mais comum, porque quando a gente coloca o foco na respiração, toda a nossa mente tá ali, focada na nossa respiração, em respirar, reter o ar e depois exalar o ar pela boca. Então quando a gente coloca, por isso que a maioria das meditações são com foco na respiração, porque
a respiração é uma âncora poderosíssima e simples, né? Então você não precisa de um celular para estar tocando música, porque a música também é uma âncora. Quando você coloca uma música, seu foco vai para essa música. Ou um mantra, por exemplo. Seu foco vai para a música ou para o mantra. Então você sai, você diminui esse diálogo mental e você foca em algo, ou seja, você vem para o momento presente. A âncora, ela te traz para o momento presente, porque quando você está respirando, quando você está com foco na respiração, por exemplo, você está com foco no aqui e agora. Então a meditação, ela te traz para o momento presente através das âncoras, que são a respiração, músicas, mantras, sons de taça tibetana, etc. Visualização, tá? Visualização de objetos ou uma visualização como um holograma, ou seja, existem as técnicas de meditação onde a gente visualiza coisas, ou seja, o nosso foco é ali no imaginário. Então, a meditação, ela precisa de âncoras para te trazer para o momento presente, tá? Principalmente quando a gente está extremamente agitado. Então, a meditação, ela serve para, sim, diminuir o diálogo interno, que é esse burburinho, esse monte de pensamentos, tá? Porque quando você coloca seu foco em algo, seja na respiração, numa música, num mantra, ou, por exemplo, uma meditação guiada, onde a âncora é a voz da pessoa que está conduzindo essa meditação guiada, esta voz dessa pessoa, essas palavras são a âncora, são aquilo que te trazem para o momento presente. Então, a grande sacada da meditação é essa, ela te traz para o momento presente. E isso também, além de tudo que já foi falado, como ela te traz para o momento presente, o sofrimento diminui. Por quê? Porque nós sofremos porque ou nós estamos pensando no passado ou no futuro, preocupados com o futuro. Então, quando a gente está pensando no passado, no que a gente deixou de fazer, no como poderia ter sido, etc., ou em mágoas e tudo mais, nós estamos vivendo aqui, ó, sofrendo por isso aqui. Quando nós estamos preocupados com o futuro, nós estamos lá na frente. Ou seja, nós nunca estamos aqui. Percebe? Nós nunca estamos no momento presente. Nós nunca estamos vivendo aqui agora. Ou nós estamos preocupados demais com o nosso futuro ou pensando em coisas do passado. E o objetivo da meditação é te trazer para o momento presente, certo? Através de âncoras, que são respiração, músicas, mantras, que vão te fazer focar a atenção no aqui e agora. Isso é maravilhoso, porque você passa a diminuir a ansiedade, a depressão. A ansiedade está muito relacionada com o futuro. Então, quando você está no aqui e agora, vivendo o aqui e agora, não há sofrimento. Você está no aqui e agora. O sofrimento advém de você pensar demais no passado ou no futuro. Pensar demais no passado ou se preocupar demais com o futuro. Estar preso demais ao passado ou pensar demais no futuro. Quando nós estamos no momento presente, nós vivenciamos um estado de paz. Perceba, pode reparar, as nossas maiores dores vêm quando nós lembramos de coisas do passado, eventos que nos machucaram, pessoas que nos feriram, coisas que deram errado, ou quando nós pensamos no futuro e não vemos saída e as coisas parecem difíceis, entende? Então, o passado e o futuro são ilusão. A única coisa que a gente tem é o agora, é o momento presente, é o aqui e agora. Só que a maioria de nós não vive o aqui e agora. A gente vive preocupado com o passado ou pensando no futuro. A gente não vive o momento presente. E é uma das maiores causas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por isso que a meditação ela é tão útil e de grande ajuda nesses casos. Porque ela te traz para o momento presente. Ela te coloca para viver o hoje, o aqui e agora.
Então, resumidamente, a meditação é o olhar para dentro. É parar de olhar para fora e olhar para dentro. A meditação é ser um observador consciente dos seus próprios pensamentos. Meditar vai te proporcionar ter uma vida mais leve, mais feliz, mais relaxada. Porque a partir do momento que você tem controle, não dos seus pensamentos, dos pensamentos que chegam, eu não tenho controle do que chega. Eu não tenho como controlar os pensamentos que vão chegar, mas eu tenho como controlar o que eu vou fazer com eles. Eu posso mandar eles embora e falar, não, eu recuso esse pensamento, eu não quero esse pensamento. Entende? Então, o pensamento, ele não te domina. Você domina o pensamento. Você retira aquele pensamento que você não quer, que não é útil, que te faz sofrer. Então, a meditação é uma chave que abre muitas portas. Se você colocar a sua atenção no momento presente, você vai diminuir a ansiedade, você vai parar de sofrer com o que já foi, porque a depressão está muito relacionada com eventos que nós vivenciamos no passado. Também tem relação com o futuro, mas a maior parte está relacionada com eventos do passado. A ansiedade está relacionada com eventos, com a nossa preocupação, com eventos futuros. Quando a gente se coloca no aqui e agora, não existe depressão, ansiedade, não existe passado ou futuro. Existe só o presente, existe só o aqui e agora. E como você se coloca no aqui e agora, se sua mente está cheia de pensamentos, esse diálogo interno, esse burburinho, através de âncoras, que são respiração, músicas, mantras, objetos que você pode colocar a sua atenção naquele objeto, mas de todas as âncoras, a meditação é a mais comum e a mais utilizada durante a meditação, tá? A respiração, perdão, é a âncora mais utilizada nas técnicas meditativas, porque você coloca toda a sua atenção no ato de respirar, de inspirar e de exalar, de inspirar e de expirar. Então, quando você coloca a sua atenção em algo, você para de sofrer pelo que já foi ou pelo que será. E a meditação faz com que você transforme a sua mente, que hoje é um cavalo selvagem correndo maluco por aí, em um cavalo domado, que você tem o controle, você dirige esse cavalo, você é que dá os comandos. Entende? Então a meditação está longe de ser apenas acalmar a mente ou relaxar a mente. A meditação, ela muda a sua forma de ver a vida. A meditação, ela te impede de ter reações de agressividade. Porque quando você toma consciência dos seus pensamentos, automaticamente você para de agir por impulso. Você para de sofrer por determinadas coisas, porque se alguém te critica, é um problema dela. Vai surgir um pensamento, só que você vai estar consciente de que esse pensamento surgiu e que com ele vai vir um sentimento que vai te derrubar, que vai te deixar mal. Sabendo disso, você escolhe rejeitar este pensamento e junto com ele esse sentimento vai embora e junto com eles a reação, que poderia ser uma reação de tristeza, de melancolia, de depressão, também some. Então, a meditação, ela está longe de ser apenas esvaziar a mente, até porque a mente nunca vai ficar vazia, né? O fato de não pensar em nada já mostra que você está pensando em algo, você está tentando não pensar em nada. A meditação vai te trazer para o momento presente. A meditação vai tornar você um mestre da sua própria vida. A meditação vai te tornar uma pessoa extremamente consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do porquê você age ou reage de determinadas formas em determinadas situações. Então, quando você medita, você conhece o que se passa aqui dentro. A gente olha muito para fora. A gente precisa começar a olhar mais para dentro. Porque é olhando para dentro que a gente se encontra.
não é olhando para fora. Espero que vocês consigam levar esse conhecimento adiante, porque a meditação pode sim mudar vidas, e esse é o meu objetivo aqui. Gratidão e até a próxima aula.